Já pensou em encontrar um tesouro perdido? Uma fortuna que poderia mudar sua vida para sempre? Fala, galera curiosa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai mexer com a imaginação de vocês. Pois é, essa história pode ser mais real do que você imagina. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios do Brasil: o Tesouro dos Inconfidentes. Será que ele realmente existiu? E o mais importante, será que ele ainda está por aí, escondido em algum lugar, esperando para ser encontrado? A história começa lá no século XVIII, em Minas Gerais, no auge do ciclo do ouro. A coroa portuguesa estava com a mão pesada, cobrando impostos altíssimos sobre todo o ouro extraído. O famoso quinto, que era 20% de toda a produção, deixava os mineradores e a elite local cada vez mais revoltados. Foi nesse clima de insatisfação que um grupo de intelectuais, poetas, militares e padres começou a se reunir. Eles eram inspirados pelas ideias de liberdade que vinham da Revolução Americana e do Iluminismo na Europa. Esse grupo, que ficou conhecido como os Inconfidentes, tinha um plano audacioso: proclamar a independência de Minas Gerais, criar uma república e acabar com a opressão de Portugal. Entre os nomes mais famosos desse movimento estavam Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e o Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade. Eles não eram apenas sonhadores, eram homens ricos e influentes. E é aqui que a lenda do tesouro começa a tomar forma. Para financiar a revolução, comprar armas, pagar soldados e garantir o sucesso do levante, eles precisariam de muito, mas muito dinheiro. E de onde viria esse dinheiro? Do ouro e dos diamantes que eles mesmos conseguiam desviar da fiscalização portuguesa. A ideia era juntar uma grande fortuna, um verdadeiro fundo de guerra. Esse tesouro seria a base financeira da nova república. Segundo as lendas e os relatos que sobreviveram ao tempo, os Inconfidentes conseguiram acumular uma quantidade impressionante de ouro em pó, barras, moedas e pedras preciosas. Eles teriam escondido tudo em um local secreto. Um lugar que só eles conheciam, esperando o momento certo para usar. O plano parecia perfeito, mas a gente sabe como essa história termina. A conspiração foi descoberta antes mesmo de começar, por causa da traição de Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou todo o plano em troca do perdão de suas dívidas. Os líderes do movimento foram presos. O governo português agiu rápido e com brutalidade. Os Inconfidentes foram julgados, e as penas foram severas: exílio, prisão perpétua e, para Tiradentes, a forca. Com a prisão e a morte dos líderes, o segredo sobre a localização do tesouro teria se perdido para sempre. Ou será que não? A partir daí, a história se transforma em uma caça ao tesouro que já dura mais de 200 anos. Muitos acreditam que o tesouro nunca foi encontrado pelos portugueses e que continua enterrado em algum lugar de Minas Gerais. Mas onde procurar? As teorias são muitas e apontam para vários lugares. A região mais citada é a Serra do Espinhaço, uma cadeia de montanhas que corta Minas Gerais. É uma área vasta, cheia de grutas, rios e matas fechadas, o lugar perfeito para esconder algo valioso. Uma das pistas mais famosas vem de um documento conhecido como o Roteiro de Monlevade. Esse documento, supostamente escrito por um dos Inconfidentes, daria instruções detalhadas para encontrar o tesouro. Ele descreve um caminho que passa por rios, montanhas e formações rochosas específicas. O problema é que o roteiro é vago e cheio de códigos, o que torna a interpretação muito difícil. Outra pista intrigante está ligada a uma figura misteriosa: o Padre Rolim. Ele era um dos Inconfidentes e, segundo a lenda, foi o responsável por esconder o tesouro. Antes de ser preso e exilado na África, ele teria deixado um mapa cifrado com pessoas de confiança. Esse mapa seria a chave para desvendar o mistério. Gerações de caçadores de tesouros já tentaram decifrar esses enigmas, mas até hoje, ninguém conseguiu provar que encontrou a fortuna. As buscas pelo tesouro se tornaram uma verdadeira febre em Minas Gerais. A cidade de Diamantina, por exemplo, é um dos epicentros dessa caça. Histórias de pessoas que dedicaram a vida inteira a procurar o tesouro são comuns por lá. Famílias passam de geração em geração os supostos mapas e as lendas. Alguns dizem ter encontrado pequenas quantidades de ouro antigo, o que só alimenta ainda mais a esperança. Mas vamos ser céticos por um momento.
Será que esse tesouro realmente existiu nessa proporção toda? Alguns historiadores argumentam que a história pode ter sido um pouco exagerada. A Inconfidência foi um movimento de elite, sim, mas talvez a capacidade deles de juntar uma fortuna tão gigantesca debaixo do nariz da fiscalização portuguesa seja um pouco superestimada. É possível que o tesouro fosse mais um plano do que uma realidade concreta, ou talvez fosse uma quantidade menor de ouro, que já foi encontrada aos poucos ao longo dos séculos, ou até mesmo recuperada pelas autoridades portuguesas na época. No entanto, a falta de provas concretas não diminui o fascínio da lenda. Pelo contrário, é justamente o mistério que a torna tão poderosa. A ideia de que um tesouro revolucionário, um símbolo da luta pela liberdade, ainda está escondido no coração do Brasil, é simplesmente irresistível. A história também nos mostra o quanto a ganância e a esperança podem mover as pessoas. Muitos caçadores de tesouros perderam tudo o que tinham nessa busca. Venderam propriedades, se endividaram e passaram a vida cavando buracos, muitas vezes em vão. A região de Minas Gerais, com suas cidades históricas, suas igrejas barrocas e suas montanhas misteriosas, é o cenário perfeito para essa lenda. Caminhar por Ouro Preto, Mariana ou Diamantina é como voltar no tempo. Você quase consegue ouvir os sussurros dos inconfidentes planejando a revolução em casarões antigos. A atmosfera do lugar contribui para manter a chama do mistério acesa. E se o tesouro não for feito de ouro e diamantes? Alguns estudiosos propõem uma teoria interessante. O verdadeiro tesouro dos inconfidentes não seria material, mas sim intelectual. Seriam os livros, os escritos, os ideais de liberdade e república que eles defendiam. Naquela época, ter livros proibidos, com ideias iluministas, era um crime grave. Talvez o que eles esconderam com tanto cuidado não fosse uma fortuna em ouro, mas sim a base intelectual e filosófica da nova nação que sonhavam em construir. Essa ideia é poética e faz muito sentido, mas não impede que as pessoas continuem sonhando com as barras de ouro. Ao longo dos anos, várias expedições foram organizadas. A mais famosa talvez seja a do aventureiro inglês Percy Fawcett, no início do século XX. Embora ele estivesse procurando principalmente por uma cidade perdida na Amazônia, a lenda do tesouro dos Inconfidentes também fazia parte de suas investigações e de seu imaginário sobre riquezas escondidas no Brasil. Hoje em dia, a busca continua, mas com novas tecnologias. Georradares, detectores de metais e drones são usados para explorar áreas que antes eram inacessíveis. Mas mesmo com toda essa tecnologia, a Serra do Espinhaço ainda guarda seus segredos. É uma área gigantesca e de difícil acesso. E qualquer escavação precisa de autorização do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já que a região é um patrimônio histórico. Então, a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de toneladas de ouro, permanece. O tesouro dos Inconfidentes ainda está enterrado em algum lugar do Brasil? A resposta honesta é: ninguém sabe ao certo. Não há provas definitivas de que ele exista, mas também não há provas de que não exista. E é essa incerteza que alimenta o mito. A história mistura fato e ficção, ganância e idealismo, e se tornou parte do folclore e da identidade de Minas Gerais. É uma daquelas lendas que nos fazem sonhar. Imagina só, encontrar um mapa antigo no fundo de um baú, decifrar os enigmas e partir em uma aventura pelas montanhas de Minas. Seria uma jornada incrível, mesmo que o tesouro no final não fosse encontrado. A busca, a aventura, a conexão com a história do nosso país, isso por si só já seria uma grande recompensa. E você? O que acha? O tesouro é real ou apenas uma bela lenda? Você se arriscaria a procurar por ele?